Era uma espécie de nevoeiro à minha volta quando eu comecei, era mesmo um nevoeiro. Aquilo, o cancro tomou conta de mim, enfim, rodeou-me, era mesmo um nevoeiro, uma angústia, umas vezes com medo, outras vezes com mais pânico, com menos. E durante a pandemia, a angústia era a angústia pandémica. O nevoeiro não era o cancro, o nevoeiro era a pandemia. Mesmo com efeitos secundários, eu pensava, é horrível dizer isto, doutora Fátima, esqueça-se que eu sou médica. Se está a arder é porque está a fazer efeito, é que faz bem. E eu pensava, bem, se me doem os ossos e se me cai o cabelo, também deve estar a afetar o dito do cancro. Foi a voz que guiou o país numa das fases mais duras. Duas coisas que nós, portugueses, temos que interiorizar. Isto não é uma coisa de uma quinzena, isto não é uma coisa de 2 ou 3 meses. Até haver uma vacina, esta situação vai durar meses. Deu-nos a todos indicações do que fazer perante a Covid-19, quando o medo falava mais alto. Queremos aqui que as famílias tenham contenção nas visitas aos lares e que sigam as indicações desses lares. É evidente que as pessoas não vão ficar abandonadas. Graça Freitas assumiu a linha da frente do combate à pandemia e, no meio de tudo isto, ainda fazia tratamentos para o cancro. Já teve 3, na mama, no colo do útero e na pele. A ex-diretora-geral da Saúde é hoje a minha convidada. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá, doutora Graça, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Sara, muito obrigada. Está aqui hoje connosco para nos contar os altos e baixos deste caminho pelo cancro, com o privilégio de ter ao seu lado a doutora Fátima Vaz, diretora do Serviço de Oncologia Médica do IPO de Lisboa, que a acompanhou durante os tratamentos. Olá, doutora. Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada às duas. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Doutora Graça Freitas teve 3 cancros e já vamos saber mais sobre cada um deles, mas estando ligada à área da medicina, queria começar por lhe perguntar que tipo de doente é que foi? Queria saber tudo sobre os medicamentos, sobre os tratamentos, ou preferiu confiar de olhos fechados e deixar-se levar? Bem, o tipo de doente que eu fui, acho que a doutora Fátima avaliará melhor do que eu. Eu considero-me que fui uma doente normal, uma boa doente, no sentido em que fiz uma opção, quando soube, eu fiz um rastreio e no âmbito do rastreio foi-me detectado um pequeno nódulo e eu fiz a opção por ser tratada no IPO. E a partir daí eu confiei inteiramente nessa opção que fiz. E tirando saber coisas do tratamento em que eu precisava de participar ativamente, em que eu tinha de facto que fazer alguma coisa, e portanto tinha esquemas, tinha calendários, tinha essas coisas todas, eu não fui uma doente de perguntar muitas coisas, de facto. Eu acreditava que o esquema da quimioterapia que eu tinha era o melhor esquema que havia com a evidência científica da data. Eu encarei o cancro desde o dia em que soube que o tinha como uma inevitabilidade, era um facto, eu tinha-o e só tinha um objetivo, e o meu objetivo era manter-me viva e, portanto, queria entrar num plano de terapêutica, num plano de exames, num plano de acompanhamento em que eu acreditasse que era bom e não me questionei. Eu vou só dar aqui um pequeno exemplo. O meu marido estava mais preocupado em saber o estadiamento do cancro do que eu própria. O meu marido tinha alguma ansiedade em saber, porque pensava no prognóstico. Eu não. Fui muito, diria, quase passiva. Só me preocupava mesmo em coisas que eu tinha que fazer. E já vamos saber com a doutora Fátima como é que foi como doente, mas vamos aqui ao início. Quando é que surge
O primeiro diagnóstico, estamos a falar de 3 cancros, não é? Começou pelo cancro da mama. Quando é que surge esse diagnóstico? E eu vou valorizar muito o cancro da mama porque os outros 2, de alguma forma, surgiram porque eu estava a acompanhar o cancro da mama. E na sequência do acompanhamento do cancro da mama tinha um rastreio ginecológico mais regular do que habitualmente e fui depois a uma dermatologista e, portanto, encontrei os outros 2. Mas eu vou ficar pelo da mama porque esse, de facto, é que marcou mesmo a minha vida. Portanto, eu trabalho na Direção-Geral da Saúde e eu fazia rastreios de acordo com a minha idade. E um dia estava a trabalhar e tinha o rastreio marcado para as 15 horas e saí depois do almoço e disse, vou ali, estava numa reunião e disse, vou ali fazer, era muito perto, o sítio onde eu fazia a mamografia e a ecografia, vou ali fazer os exames e já volto. E durante os exames, portanto, quando fiz a mamografia, foi detectado um nódulo muito pequenino que a radiologista achou que era de facto um cancro da mama. E é aí o primeiro embate, o primeiro susto, o primeiro medo, o choque, se quiser, acontece nesse dia. Eu, quando volto para a Direção-Geral da Saúde, saí saudável e entrei com um cancro. Portanto, isso foi um momento absolutamente decisivo no que acabou por ser a minha vida depois desse momento. Portanto, eu lembro-me de ter saído despreocupada da DGS, alegre, bem disposta, vou ali e já volto. E depois não foi vou ali e já volto. Depois rapidamente procurei apoio, portanto eu não fiquei paralisada, nem fiquei muito tempo a chorar ou a pensar, não, eu pensei, e agora tenho que me manter viva e vou procurar ajuda. Conseguiu rapidamente perceber, tem cancro e depois? Não. Esta ideia veio logo à sua cabeça ou não. Foi difícil aceitar? Não, eu tenho cancro e depois era só, tenho cancro e posso morrer. Aí foi de facto uma ideia dominante, descobrir que aos 55 anos podia estar à beira de morrer, pronto. Aos 55 anos nós ainda pensamos que somos muito novos e portanto a morte é uma coisa longínqua. Eu naquele momento percebi que não era longínqua, era um facto, estava ali. Eu percebi a minha finitude. Portanto, aquela fase de despreocupação total, vou morrer como as mulheres da minha família aos 90 anos com um problema cardiovascular, acabou. Acabou. Esse foi um momento decisivo. Mas depois, o depois longínquo não me interessava muito. Eu só queria saber, era depois que exames é que tenho que fazer, depois quando é que é a cirurgia, depois tenho que fazer quimio ou não. Os depois eram muito a breve prazo. Era mesmo aquilo que se costuma dizer, e é mesmo verdade, era um dia de cada vez. Traçar metas. Traçar metas e fazer, pronto, hoje tenho que fazer este exame, vou, amanhã tenho que fazer outro exame, vou, depois tenho uma cirurgia marcada, vou fazer, e portanto eram esses pequenos passos que eu queria dar todos e não falhar nenhum. Só se não fosse mesmo possível é que eu falharia um desses passos. Doutora Fátima acompanhou todos estes passos da doutora Graça. Atender uma médica, em primeiro lugar, é diferente de atender outros pacientes ou são doentes como os outros? Eu acho que todos os doentes são diferentes. Uhum. O ser profissional de saúde ou não é algo que pode, obviamente, conferir algumas características específicas a um caso particular, mas nem sempre é o principal. Nós, enfim, os profissionais de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam farmacêuticos, o risco é o mesmo. São pessoas. E neste momento, eu acho que não se deve generalizar e sou contra essas generalizações. Eu sei que elas existem, há quem diga, porque é médico, as coisas podem não correr tão bem. Eu acho que a isso se deve o facto, mas eu não sou boa colega para isso, a doutora Graça poderá ou não testemunhar, que teve muitas vezes na sala de espera, quando eu me atrasava à espera como os outros, aliás havia doentes que entravam e disseram, doutora, sabe uma coisa? Na sala de espera estava aquela senhora que é a Diretora-Geral da Saúde, mas ela precisa de ser tratada no público, porque é que ela estava ali? Portanto, de facto, mas também já tive colegas há muitos anos que se punham à porta do gabinete porque achavam que mal chegassem, teriam que ser logo vistos, não é? Portanto, eu acho que isso também depende de como as pessoas se comportam e não sei se é por serem profissionais de saúde, tem a ver com a sua forma, com a sua formação, sendo que eu compreendo a vulnerabilidade
em que todos, até os profissionais de saúde, se encontram quando têm um diagnóstico de cancro, que é imensa. Quão vulnerável estava a doutora Graça Freitas? Eu acho que estava como os outros, não é? A doutora Graça, eu recordo-me, 100 anos que viva, não me esquecerei disto, e vínhamos a falar nisto no carro. Eu acho que houve aqui uma questão que acontece por vezes, e que tem muitas vezes a ver com as expectativas que são criadas aos utentes. E isto eu recordo-me bem, não precisei de rever o processo. Eu recordo-me que a doutora Graça foi com uma determinada expectativa após esta mamografia, mas uma mamografia é apenas uma parte do diagnóstico. Depois há uma biópsia, e a biópsia ainda não é o diagnóstico final, só depois da cirurgia ou de algum tratamento que se faça entretanto e da forma como a doença se comporta com esse tratamento é que nós podemos ser mais conclusivos. E o que acontece é que de cada vez que havia um novo procedimento, as coisas pioravam sempre um bocadinho. Não sei se a doutora Graça se recorda disto, mas eu recordo-me bem. E aqui eu nem pensei se a senhora era médica ou não, porque isto acontece não só com a doutora Graça Freitas, acontece em várias doenças oncológicas e com vários utentes. Ou seja, há um primeiro exame e dizem, mas isto podia ser grave, mas não é. Isto vai ser uma coisa simples porque é só operar, por exemplo. E depois de operar? E depois a biópsia, mas isto, não, mantém-se o plano. Mas depois opera-se e afinal quando se vai ver a peça operatória não é 100% assim. E isto é muito complicado, não é? Porque já não é fácil ter um diagnóstico de cancro e depois de cada vez que vamos a uma consulta, e o que eu me recordo da doutora Graça é que na primeira consulta ela vinha assustada. Bom, esta agora ainda me vai dizer qualquer coisa outra vez pior. Não sei se a senhora pensou isto, mas eu senti que ela estava com receio que eu lhe desse ainda outra má notícia. Eu disse, não, acho que não havia mais más notícias para dar, só que ela tinha que fazer um tratamento agressivo que eu penso com que a senhora logo do início não estava a contar, não é? E portanto isso acho que ser médica, não ser médica, não, acho que é sempre mau. Acho que é sempre muito, muito mau. E é algo com o qual temos que ter muito cuidado para gerir as expectativas e a comunicação. Doutora Graça, como é que foi este percurso de ir ouvindo estas más notícias que iam aparecendo pelo caminho? Foi exatamente assim. Portanto, eu depois do dia em que tive o primeiro diagnóstico, a mamografia com o nódulo, e depois a ecografia confirmou, que é um grande choque, depois tenho ali um momento mais luminoso, digamos assim, porque vou a uma primeira consulta, o tumor era muito pequeno, aparentemente não tinha características de ser muito agressivo, tudo aparentemente, e portanto houve até alguma, enfim, de dizer-se isto exatamente, vai correr tudo bem, vai ser um incidente de que depois vai ficar com uma recordação e pouco mais. Bom, e isso por um lado foi positivo e animou-me, é óbvio, naquele primeiro contacto, também me lembro da primeira vez que fui ao IPO a saber disto, entrei com grande peso e saí bastante mais leve. Depois vou fazer a primeira cirurgia, já com a biópsia, já tinha escalado um bocadinho na gravidade da doença, mas mesmo assim fui fazer uma cirurgia muito ainda conservadora, praticamente só tirar o tumor, depois fazer, enfim, detectar o que é que se passava com o gânglio sentinela. Portanto, eu vou para a primeira cirurgia ainda com um estado bastante otimista, ainda era uma coisa muito localizada, cirúrgica, bem. A cirurgia correu bem, eu tive alta muito precocemente, olha, tenho fotografias dessa altura, 2 dias depois comprei um chapéu de palha muito bonito, fui passear ao pé do rio, bem disposta a pensar, já me safei desta, já me tiraram o tumor, as pessoas mandaram muitas flores para casa, bem, eu estava mesmo bem, ia ter uns dias de folga à conta da cirurgia, e eis não quando vem o resultado do gânglio sentinela. E, portanto, eu passei de facto por um processo de ir sempre piorando. Aquela questão que às vezes nós dizíamos aos doentes, eu lembro-me quando estava em Santa Maria, vai melhorar, mas até melhorar ainda vai ter muito que piorar. Eu, de repente, lembrava-me que dizíamos às vezes isso aos doentes. Era uma forma que médicos jovens, mas passava-se muito com os abscessos cirúrgicos, que tinham uma fase em que tinham que piorar e, portanto, nós dizíamos aos doentes, bem, isso ainda não está bom para ser lancetado, que era assim que se dizia, portanto ainda vai piorar e depois melhora. E eu, a partir da altura do gânglio sentinela, pensei mesmo isso, olha, isto pode ser que melhore, mas ainda vai ter que ser aqui um processo muito mais complexo. E é assim que eu chego à primeira consulta da doutora Fátima, já plenamente consciente que não era de facto um cancrozinho, um nódulozinho, que era mesmo agressivo, maligno e sério. E, portanto, já chego com um plano terapêutico, portanto, com a quimio, com a radioterapia,
e depois com o seguimento a doutora Fátima decidiria em função do que é que se passaria. Mas, e com a segunda cirurgia, já tinha feito a segunda cirurgia, portanto esvaziamento ganglionar, que é uma coisa muito traumática porque fica-se muito limitado fisicamente. Portanto, eu nunca me esqueci do que me foi dito naquela altura em relação à utilidade que o braço do lado do tumor iria ter, que basicamente era nenhuma. E que nunca mais me poderia deitar e dormir para o lado esquerdo, que teria que passar o resto da minha vida a dormir para o lado direito. E isso é uma coisa que eu já falei com imensa gente que me diz: e como é que você consegue dormir para o lado sempre ao mesmo lado? Mas cumpre isso? Eu cumpro, porque no fundo o medo sobrepõe-se a tudo. E mesmo que às vezes tenha a tentação e me deite para o lado contrário, não estou lá mais do que 3 minutos, porque rapidamente me lembro daquela frase, lembro-me que posso fazer um edema, um linfedema. Não sei se é verdade, se é um mito, mas o certo é que na minha cabeça, nos meus neurónios, aquilo está lá inscrito. E, portanto, se eu me virar para o lado É uma doente esquerdo, muito bem comportada, a cumprir as regras todas. Sou, nesse aspecto, porque eu tenho muito respeito pelo dito do cancro. Eu vi senhoras que faziam as mamografias comigo e tiveram no IPO mais ou menos na mesma altura, e de repente via senhoras que estavam bem e que depois apareciam para fazer uma mamografia com o braço com um edema. E eu lembro-me de um dia ter perguntado a uma: mas então como é que isso lhe aconteceu? Eu estava a correr tão bem ao fim de 3 anos. E ela disse-me: olha, sabe, é que eu tenho um marido que ficou incapacitado e eu sou sozinha com ele. E tenho que o levantar e deitar e pegar e transportar e, portanto, olha, o meu braço agora está assim. Portanto, eu tenho um respeito e tenho enorme pelo braço e posso estar a ser excessiva, mas prefiro ser excessiva e dormir sempre para a direita, por mais que me aborreça, do que ficar com um braço com edema, que é difícil ou impossível de resolver. Portanto, essa noção médica eu tenho, que o edema instala-se, mas depois para se desinstalar não é assim uma coisa simples, não é uma coisa que se possa fazer. E, portanto, tenho esse respeito. Eu sempre tive muito respeito pelo cancro, que é, ele não está cá para ser meu amigo. E que acabou por fazer tudo o que lhe indicaram. Doutora Fátima, todos os doentes são diferentes, sendo médicos ou não. Emocionalmente, já percebemos aqui como é que chegou a doutora Graça Freitas, mas do ponto de vista médico, nós estamos a falar de que tipo de cancro e que tipo de tratamentos é que tiveram de ser feitos aqui neste caso? Pronto, a primeira coisa também é referir que algo que dá confiança aos doentes e aos médicos é que o IPO tem um grupo multidisciplinar de mama muito, muito ativo há muitos anos, foi dos primeiros grupos multidisciplinares há muitos anos no país, e por isso há uma discussão multidisciplinar e há um plano terapêutico que é feito. Depois, a nível do médico que recebe na consulta, portanto, nós cumprimos habitualmente o plano do grupo multidisciplinar, que pretende uniformizar, de acordo com as características do tumor, aquilo que é feito. Aquilo que eu sinto como médica assistente é que eu tenho que, tendo a uniformização para o tumor, ter em consideração a pessoa que tem aquele tumor e depois adaptar também as coisas. E eu também pensei nisso, não é? Aliás, esta entrevista obrigou-me a pensar um pouco. Na altura havia de facto um gânglio sentinela positivo, que não era uma coisa micro, era uma coisa muito, muito exuberante. O tumor não era 100% bonzinho, portanto o tumor não era muito grande, mas tinha alguns sinais de que não podia ser. Aliás, um cancro não é bonzinho, mas não era aquele tumor ou chamado luminal A, que à partida só podemos fazer, não precisamos de fazer quimioterapia, só precisamos de fazer hormonoterapia, por exemplo. E às vezes eu penso... Aqui tinha todos os ingredientes para fazer todo o tipo de tratamento. Para todo o tipo de tratamento, embora também, e já comentei isso com a doutora Graça, nós isto foi em 2012, nós desde 2015 no IPO de Lisboa e noutros sítios, mas no IPO de Lisboa fazemos aquilo que consideramos que é o teste genómico mais indicado e que é mais universal e que não se aplica só a uns casos e a outros não, é aquele que é mais reliable a ajudar-nos numa decisão. Nós fazemos um teste genómico que neste tipo de casos ajuda a decidir se precisamos mesmo de quimioterapia ou não. Por exemplo, com a história do gânglio sentinela aqui, a senhora precisava sempre de fazer radioterapia. A quimioterapia provavelmente precisaria sempre de a fazer mesmo a partir de 2015. Mas hoje isto
hoje confirmaríamos isso. Mas acho que se alguma coisa nós tentamos no nosso serviço passar, é que não é um médico no seu gabinete que naquele dia, que até pode estar cansado e pode tomar uma má decisão. A decisão é feita num grupo multidisciplinar e a obrigação daquele médico é adaptá-la à pessoa, porque não se trata o cancro, trata-se o cancro na pessoa, neste caso a doutora Graça Freitas, na pessoa B, na pessoa C, não é? Portanto, nós temos que adaptar aquilo que o grupo multidisciplinar decide à pessoa em questão, que é uma pessoa que é completamente diferente de todas as outras, mesmo que o estadio do cancro e que o plano de tratamento do grupo seja o mesmo. Doutora Graça foi muito resiliente durante o tratamento e fala-se muito da quimioterapia, mas fala-se pouco da radioterapia, e nós não estamos aqui para romantizar o cancro de todo. A radioterapia foi muito dura, foram 33 sessões que foram bastante complicadas. Foram. A quimioterapia foi exatamente como disse a doutora Fátima, exatamente, eu lembro-me, cada uma de nós esteve do lado de uma mesa, mas eu lembro-me. Em relação à radioterapia, também falamos nisso, é uma experiência que eu acho que deve servir para os doentes e que tem a ver com as expectativas. Há um grande, de facto, enfim, até diria, um grande estigma à volta da quimioterapia. E os doentes preparam-se para o pior com a quimioterapia, preparam-se e sabem que vão ter aquelas sessões e que aquelas sessões vão dar imensos efeitos secundários e que é preciso fazer terapêutica para ajudar e para não falhar nenhuma sessão. E bem, é algo complexo. Mas os doentes, de alguma forma, estão preparados para essa complexidade, sabem que têm que fazer esse percurso. O que é que acontece? No meu caso, que fazia a radioterapia a seguir à quimioterapia, eu mal, e está a ver, era médica, mas não estava suficientemente informada, estava convencida que a radioterapia, de alguma forma, sobretudo depois de ter passado pela quimio, ia ser um processo mais simples. E infelizmente não foi. Se eu estivesse preparada para as complicações que me podiam acontecer durante aquelas sessões, eu talvez não tivesse sussurrado na radioterapia, porque o dia em que me fui mesmo abaixo, e lembro-me desse dia porque foi um dia em que eu de facto sussurrei, foi numa sessão de radioterapia. Senti-me completamente impotente e senti-me mal e senti-me doente, muito doente. Senti-me mais doente do que com as próprias sessões de quimioterapia, porque o facto, eu dava aulas, eu não deixei de fazer a minha vida, eu dava aulas na Faculdade de Medicina, eu deixei de conseguir falar. Um colega mais novo, o Dr. Hugo Esteves, foi de uma generosidade incrível, porque ele foi dar as minhas aulas e eu só lá estava sentada para as dúvidas, porque eu não podia quase falar, estava praticamente afónica. Ora bem, eu não estava preparada para este percurso. E como não estava preparada, ele foi muito doloroso. Depois, obviamente, tudo foi ajustado. Tudo se ajustou. E este ajustamento às características das pessoas é mesmo necessário. E a partir do momento em que tudo se ajustou, tudo se conjugou para correr bem. E os últimos episódios de radioterapia foram episódios pacíficos e correram bem, e as complicações resolveram-se, e as lesões desapareceram, e eu estou aqui a falar bem. Portanto, é só também esta questão de se gerir muito bem as expectativas e dizer, olha, isto pode correr tudo bem, pode não correr tudo bem, se não correr tudo bem, os sinais de alerta são estes, diga, verbalize, peça socorro muito precocemente. Portanto, há que pensar que não há, para o cancro, não há nenhum tratamento que seja completamente inócuo, que a gente não dê por ele, todos os que fazemos damos por eles, mais de forma mais forte ou não. E é isso que eu tenho a dizer. E, portanto, a radioterapia foi uma experiência traumática por si e porque eu não estava à espera. Portanto, eu estava cansada da quimio, a pensar, epá, agora venho aqui 33 vezes como quem vai fazer um raio-x ao tórax, isto é só radioterapia. Não era. Portanto, está a ver como, mesmo sendo médica, a minha cabeça de doente funcionou nessa expectativa, já me vi livre da quimio e agora vai correr tudo bem com a rádio. Vamos fazer aqui, vamos andar para trás e para a frente no tempo. Andando um bocadinho para a frente, temos de falar da época da pandemia. Estava a viver um período de alta pressão sobre si, sobre a sua equipa, e nessa altura ainda estava a fazer tratamentos, não a radioterapia, não a quimioterapia, mas outro tipo de tratamentos. Como é que foi gerir estes dois lados? Sente que tinha que pensar na sua saúde, mas tinha que pensar na saúde do país?
Bem, a primeira coisa que eu quero dizer, e a doutora Fátima sabe, é que eu tinha ainda mantenho uma fé naqueles comprimidos que eu tomava, que se calhar é uma fé muito inflacionada, porque eu fazia um medicamento inicialmente, o tamoxifeno, depois tive um efeito secundário ao tamoxifeno, tive um trombo de uma veia, um trombo importante, tive que interromper a terapêutica, tive que começar a fazer anticoagulação e tivemos que mudar de tratamento. E mudamos o tratamento, enfim, as duas, a doutora Fátima é que sabia, mas enfim, combinamos, e eu inicio outro tipo de tratamento, que parei só o ano passado. E era um tratamento que tinha efeitos secundários bastante violentos. Como por exemplo? Não eram todos os dias e não era sempre, mas havia alturas em que eu tinha dores osteoarticulares e musculares muito intensas. E essas dores perturbavam imenso o ciclo do sono. E isso foi um bocadinho problemático durante a pandemia, porque eu já tinha pouco tempo para dormir. Se tivesse dores de forma tão intensa que me alterassem o ciclo do sono, eu lembro-me de ter dores intensas nas pernas durante a noite, por exemplo, e as mãos, eu tinha dores nas articulações do carpo, e portanto houve fases, não era todos os dias, não era sempre da mesma forma, mas houve alturas em que de facto foi um processo muito doloroso. E a privação de sono também não dificultava na tomada de decisões? Bem, eu tentava que não, compensava com cafés, quer dizer, há sempre o tal plano B e C, compensava com outras coisas. E felizmente havia noites em que eu conseguia descansar, portanto não foi sempre da mesma maneira, mas houve dias muito dolorosos. A terapêutica, de facto, também é outra coisa que as pessoas têm que saber. Há medicamentos que se toleram bem e há medicamentos que não se toleram tão bem. E o primeiro medicamento eu tolerava muito bem, e apesar de tudo, silenciosamente, ele deu-me um trombo, que eu não dei por nada. Se não tivesse feito um exame por outro motivo, eu não sabia, nem sei o que é que tinha acontecido. E o segundo medicamento, esse sim dava muitos sinais, dava estas dores osteoarticulares e deu uma segunda queda do cabelo. Não fiquei careca, mas caiu-me imenso cabelo. Recuei mais de 1 centímetro, aliás consegue-se ver, se eu não tiver pintada, na linha do meu cabelo, que começou a ficar fraco e cair e estaladiço. Portanto, foi a segunda vez que eu passei por esta questão do cabelo, que é importante na nossa vida. Mas foi graças a essa questão que eu fui à dermatologia para ver o que é que eu poderia fazer para o cabelo. Disse à doutora Fátima, estou tão preocupada com o meu cabelo. A doutora Fátima disse, temos aqui uma dermatologista excelente no IPO, vai lá ver se podemos fazer alguma coisa. A tal história de tratar o doente. Equipa multidisciplinar. Bem, a dermatologista disse-me, doutora Graça, faz favor de se despir, e pronto, não quis saber do meu cabelo para nada e encontrou-me o basalioma. Foi muito simples, foi um tumor muito pouco agressivo, foi muito simples, fiz uma cirurgia com anestesia local, fui para casa, tenho uma cicatriz, esse foi muito, muito simples de gerir. Mas foi um achado porque eu estava muito preocupada com o cabelo. E essa questão, creio que foi até anterior à pandemia, mas é só para dizer que depois há aqui efeitos... Mas como é que foi gerir as duas coisas, a questão da pandemia e a questão da sua doença? Olha, eu preocupava mais com a pandemia, se quer que eu lhe diga, vou ser sincera, a pandemia era a minha prioridade na altura. Nós temos sempre prioridades na vida e eu achava que já tinha passado o pior do cancro. Eu já estava em velocidade de cruzeiro em relação ao cancro, já estávamos a fazer terapêutica, enfim, de segurança, provavelmente, já estávamos naquele patamar, vamos lá, por segurança manter, não era uma coisa de primeira necessidade, nem era, enfim, um tratamento milagroso. Portanto, eu creio que suportando bem as dores, porque estava de certa forma preparada para ela, eu sabia que era um preço que eu tinha a pagar por um medicamento, suportei sempre bem as dores. Às vezes tinha que fazer um analgésico, é óbvio que sim. A minha grande prioridade era a pandemia, isso eu não tenho a mínima dúvida. Agora, eu religiosamente tomei aquele comprimido sempre, com pandemia, sem pandemia, nos dias melhores, nos dias piores, eu tomava-o de facto, independentemente de saber dos efeitos. Mas eu tinha uma prioridade clara, naquela altura era a pandemia. Depois, tudo o resto não desapareceu da minha vida e eu tinha que também gerir. E apesar de tudo, o cancro estava, e eu continuo a dizer, está presente na minha vida. A intensidade com que ele está presente é diferente, mas não desapareceu completamente. Eu consigo gerir o meu dia-a-dia, enfim, com alguma tranquilidade, mas no tempo da pandemia, a pandemia sobrepôs-se. Eu às vezes penso na história do cancro, à medida que as coisas foram piorando, foi-se instalando uma angústia.
era uma espécie de nevoeiro à minha volta quando eu comecei, era mesmo um nevoeiro, aquela angústia, eu deitava-me, levantava-me, todos os dias, aquilo, o cancro tomou conta de mim, enfim, rodeou-me, era mesmo um nevoeiro, uma angústia, como às vezes com medo, outras vezes com mais pânico, com menos. E durante a pandemia, a angústia era a angústia pandémica, o nevoeiro não era o cancro, o nevoeiro era a pandemia. E depois tinha um cancro também para gerir e ainda uma terapêutica. Mas ao mesmo tempo, e é interessante, mesmo com efeitos secundários, eu pensava, é horrível dizer isto, doutora Fátima, esqueça-se que eu sou médica, que era o que diziam os nossos avós, se está a arder é porque está a fazer efeito, é que faz bem. E eu pensava, bem, se me doem os ossos e se me cai o cabelo, também deve estar a afetar o dito do cancro. E portanto era com algum sentimento até positivo que eu pensava, bem, os efeitos secundários quer dizer que eu não estou a tomar um placebo. Isto faz mesmo efeito, porque cai-me o cabelo todos os dias me dói os ossos, portanto o cancro também deve estar. Portanto, respondendo claramente, o grande nevoeiro durante a pandemia foi a pandemia. O cancro era um assunto que eu também tinha que resolver. Foi mais tranquilizante para mim, estou muito grata à doutora Fátima por me ter mantido a terapêutica, com todos os cuidados e todo o acompanhamento, porque era mais tranquilizante eu tomar um medicamento do que não tomar. Eu acho que se eu tirasse aquela redezinha que eu tinha debaixo dos pés em relação ao cancro, que se chamava anastrozol, eu tinha caído para o lado. Portanto, eu precisava também de pensar que, de alguma forma, o cancro estava controlado ao ponto de eu poder fazer a minha vida normal. E isto é importante, e creio que estou a dizer isto assim de forma tão clara também para a primeira vez à doutora Fátima. Era muito importante para mim saber que aquela parte da minha vida estava, enfim, a ser acompanhada, a ser tratada e que eu podia, de alguma forma, torná-la secundária para me dedicar a outra coisa mais importante. Foi para muito se importante. focar neste período tão importante para a vida de todos nós. Doutora Fátima, no meio disto, acompanhou a doutora Graça Freitas neste período da pandemia. Era mesmo preciso tomar aqueles medicamentos com estes efeitos secundários todos numa época de alta pressão, não é? É interessante, porque eu estava agora a ouvir a doutora Graça e voltando à sua primeira questão, para mim, se tratar a doutora Graça por ser médica era diferente. Talvez onde foi diferente, claramente, foi na pandemia, porque eu via a minha doente todos os dias. Não era telemedicina direta, não é? Mas via a minha doente todos os dias. E eu lembro-me que eu pensava, bem, o cabelo continua a cair, mas a senhora ainda consegue disfarçar. Ela fazia um trabalho admirável, admirável. Porque de facto este anastrozol, como a doutora Graça referiu, faz parte de um grupo de medicamentos que são os inibidores da aromatase, que por vezes têm uma queda de cabelo. Não costuma ser de todo a queda de cabelo que ocorre com os fármacos de quimioterapia que provocam uma queda de cabelo total, mas nota-se, o cabelo fica mais, além de cair, mesmo quando não cai, só cai ou cai e fica fraco. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a forma como se trata o cabelo, porque se é muito agressivo com o cabelo, ele pode cair mais. Portanto, é preciso ter cuidados, e é preciso ter paciência para ter cuidados, falar com o cabeleireiro, tudo isso. E eu seguia isso lembro-me que a certa altura telefonei, porque de facto, eu não me recordo 100% dos detalhes, mas hoje em dia, e isto, enfim, se alguma pessoa com cancro de mama nos está a ouvir e tem que fazer hormonoterapia, já teve esta discussão com os seus oncologistas ou com os grupos multidisciplinares que o estão ou a estão a tratar. Houve uma altura em que os comprimidos de hormonoterapia eram 5 anos, ponto. Entretanto, depois houve estudos com 10 anos, talvez com melhores resultados. Hoje diz-se que, bom, pelo menos 7. Enfim, pronto. E o que eu acho... e tenho feito isso, portanto, não querendo complicar a vida aos doentes e nunca pondo nos doentes a decisão técnica, porque a decisão é nossa, mais do que 7 anos, tem que se pensar muito bem se estamos a fazer mal ou bem à pessoa. Ponto. Basicamente é isto. Há estudos com 10 anos e, portanto, mas quer dizer, de facto, o que é que aquele serviço, o que é que aquele grupo multidisciplinar que trata tantos doentes com cancro de mama faz? E eu recordo-me que discuti no serviço e as pessoas disseram, bom, mas 7 anos talvez chegue. Pronto, em alguns casos fazemos mais, mas acho que neste caso talvez seja suficiente fazer 7 anos. E a doutora Graça disse,
mas a doutora Graça não foi a decisão dela, porque uma pessoa tem sempre dúvidas, não é? Porque não temos a evidência científica aplicada à pessoa, não é a mesma coisa que fazer uma receita. Já a receita, mesmo que a gente a faça da mesma maneira, sai sempre de forma diferente. Portanto, nós aqui temos que ter muito cuidado. Mas de facto a doutora Graça ficava mais segura em continuar o tratamento. Sendo que há estudos que fazem 10 anos, portanto não era fora, mas poderíamos de facto, e essa decisão foi uma decisão negociada entre os 7 anos e os 10. Foi claramente negociada e foi isso. Os efeitos secundários. Eu recordo-me que nós também tínhamos alguns truques, não é? Portanto, havia alguma tentativa de gerir os efeitos secundários, principalmente osteoarticulares. Eu recordo-me que havia sempre um copo de água e a doutora Graça, quando em público bebia, ela está a mexer muito bem a mão. Mas depois a doutora Graça dizia, não, a doutora Graça e muitas outras doentes, de manhã, quando acordo, é que as mãos estão perras. Depois, à meio do dia, na hora daquela conferência de imprensa que havia, houve uma altura que era quase diária. Chegou a ser diária. Chegou a ser diária, não foi? Portanto, aí já as mãos estavam a mexer muito bem. O que eu acho é que é preciso também, e isto demonstra algo muito interessante, não é? Que, mais uma vez, não é só... Eu sou oncologista, eu não prescrevo só quimioterapia, portanto, eu não sou quimioterapeuta, eu sou oncologista e não prescrevo só medicamentos, faço várias outras coisas. E grande parte das minhas obrigações é gerir os efeitos secundários do cancro, quaisquer que eles sejam. Portanto, esta questão dos inibidores da aromatase também leva e demonstra que é um tipo de comprimido, é só um comprimido, não é nas veias, mas também pode provocar efeitos secundários, não é? E isto foi gerido durante a pandemia, da mesma forma, continuou a ir às consultas, da mesma forma, como todos os outros, nós nunca parámos. Durante a pandemia, com no serviço de oncologia, na sala de espera a olharem para... Durante a pandemia houve muitas consultas de telemedicina, nomeadamente alguns doentes mais longe que estavam a fazer este tipo de medicamentos. Até foi possível, e espero que isso se mantenha agora, disponibilizar alguns medicamentos que só eram disponibilizados na farmácia do IPO, nas farmácias mais perto, nas farmácias da comunidade. A doutora Graça, eu cheguei a pensar, pedir à secretária e dizer assim, será que a doutora Graça amanhã vai? Na prática, eu vejo a doutora Graça quase todos os dias na televisão. Se calhar uma consulta telefónica chega. Mas depois pensei, é melhor não, porque se calhar ou seja, posso não estar a fazer bem, porque não é bem uma telemedicina normal, não há som, não há conversa. E a senhora foi às consultas todas e isso foi sempre negociado. Doutora Graça, falámos aqui da questão do cabelo. Durante este percurso, foi fácil lidar com a mudança da imagem? Procurou ajuda? Eu procurei ajuda e eu tive imensa sorte. Eu tive muitas ajudas ao longo deste percurso, é evidente. Alguém me referenciou, a Cátia, que é uma senhora que tem um estúdio de caracterização e que também arranjava perucas para quem tivesse muito necessitado. E a Cátia tinha uma estratégia, portanto, ela não tinha perucas no estúdio, ela fazia-nos uma entrevista, uma consulta, dizia venha com 2 ou 3 amigas e era como se fosse uma médica. Sentava-nos lá na cadeira de cabeleireiro e começava-nos a fazer perguntas. E a primeira coisa, eu nunca me hei de esquecer que ela das muitas coisas que disse-me assim, olha, doutora Graça, a senhora tem que pensar se quer ir comprar cenouras careca, com um lenço na cabeça ou com uma peruca. Comprar as cenouras. E eu pensei, meu Deus, eu não quero ir comprar cenouras careca, que a mercearia inteira vai olhar para mim. Ou não tenho jeito para pôr os lenços todos os dias, ou não sei o que disse, bem, se calhar quero uma peruca. Ela disse, então pronto, olha, essa é a primeira decisão que nós temos que tomar, é se quer uma peruca ou se não quer uma peruca. Querendo uma peruca, então vamos passar aos próximos passos. E deu-me imensas ideias e imensos bons conselhos. Um dos que ela me deu foi dizer, olha, nem sequer lhe passo para a cabeça a admitir a alguém dizer que esse cabelo não é seu, porque é seu, você vai comprá-lo, vai pagá-lo e vai sair-lhe caro. Portanto, o melhor é dizer que é mesmo seu e não admita que alguém diga que esse cabelo não é seu. Portanto, a Cátia era de facto uma mulher absolutamente pragmática. Portanto, eu fui lá a primeira vez com a Andreia Silva e com a Paula Valente, que eram 2 amigas minhas, ambas da saúde, e ela viu como era o meu cabelo, como era a minha cara, tirou umas fotografias e encomendou umas perucas. E depois fomos à segunda sessão experimentar com as amigas. E depois votou-se qual é que era a que ficava melhor. E depois cortei o cabelo já com corte intermédio, adaptado à peruca. Fiz ao contrário do que as pessoas fazem. Eu não cortei o cabelo.
Eu vi qual era a peruca que tinha comprado, adaptei o cabelo. A única loucura que achei que tinha direito a fazer no meio daquela desgraça toda foi experimentar tinta para cabelo, porque se era para cair eu podia pôr uma tinta qualquer comprada no supermercado. Devo ter posto mal porque o cabelo não mudou de cor e depois caiu naturalmente, e quando caiu. Pronto, caiu da noite para o dia, ao fim da primeira sessão de quimioterapia num hotel onde eu estava na altura. É a primeira vez que fala sobre o cancro publicamente. Já tinha falado ao de leve em algumas entrevistas, mas assim tão abertamente é a primeira vez e agradeço-lhe por isso. Porquê é que nunca falou desta questão? Olha, o motivo principal é mesmo o que eu lhe vou dizer. Eu tenho mãe e gosto imenso da minha mãe. E a minha mãe, na altura do cancro, tinha ficado viúva há pouco tempo, já tinha 82 anos, portanto a minha mãe vai fazer 94 agora, estava com algo deprimida e a minha mãe não me ia ajudar em nada deste percurso. Nem nas consultas, nem a preparar-me alimentos, nem a tratar-me do cabelo, nada. E eu pensei, se a minha mãe não me vai poder ajudar, porque é que eu a vou preocupar? Porque é que eu a vou angustiar? Porque é que eu vou estender este nevoeiro horrível que me oprime também à minha mãe? E portanto eu vou poupar a minha mãe a isto. E uma das formas de poupar a minha mãe foi construir à volta, não fazer nenhum tabu. As pessoas que me eram próximas profissionalmente ou não profissionalmente, os amigos, a família mais chegada, sabia, mas não alarguei o perímetro porque tinha a ideia de que quanto mais largo fosse o perímetro, mais fácil era a minha mãe saber, porque a minha mãe lê jornais, fala com pessoas e sobretudo porque há uma instituição chamada as tias e as primas que haviam de descobrir e contar à minha mãe. E portanto eu fui muito cautelosa com isso, mas o primeiro e grande motivo foi esse. E a sua mãe nunca desconfiou? Eu creio que nunca desconfiou. Nem na questão do cabelo? A minha mãe acabou por ter um efeito perverso da peruca. Quando eu a pus, ela achou que o cabelo tinha ficado muito bom e quando eu a tirei disse, mas porquê? Essa cor é muito pior, o cabelo está muito mais horrível, esse corte não te fica bem. Eu pensei, bem, isto não está a correr bem. Portanto, a minha mãe fez o percurso ao contrário. Ela achou que a peruca finalmente eu tinha acertado no cabelo, na cor, no corte, tudo. E que depois, quando deixei de usar, então não. Aí é que eu tinha andado mesmo para trás. Tinha sido um retrocesso na parte. E o que é que lhe estética. respondeu? Disse que era assim, pronto, umas vezes ficava melhor, outras pior. Ela já me tinha visto ao longo da vida com cabelos mais bonitos e mais feios. Disse, olha, mãe, agora estamos numa fase má, logo vamos ver como isto fica. E rapidamente aquele assunto do cabelo passou. Ainda durante uns tempos ela às vezes dizia aquela cor é que te ficava bem, mas pronto, depois deixou de falar no assunto, mas teve piada porque a minha mãe achava que a peruca era, enfim, mais bonita, mais bem penteada e com uma cor melhor do que o meu próprio cabelo, que é interessante. Neste caso não teve o colo da sua mãe sobre a questão do cancro, teve por todas as outras questões, mas quem é que foi essencial para si neste percurso? Por exemplo, como é que foi a questão do seu marido? Como é que ele lidou com todo este processo? Olha, o meu marido eu acho que foi um estoico porque ele lidou com tudo isto para dentro. Ele viveu as suas angústias com ele próprio. O meu marido não é uma pessoa, não é a pessoa ideal para ir comigo dar uma mão na radioterapia. Não é. Não, de facto, eu isso tinha muito claro o que é que cada uma das pessoas me podia dar ou ajudar. Eu não posso pedir uma laranja que dê sumo de limão ou vice-versa. Quer dizer, o meu marido eu sabia que não era a pessoa para ir comigo às consultas. No entanto, ele organizou-se, organizou a casa e organizou tudo para que a minha vida fosse mais ou menos fácil. Portanto, não foi um acompanhante de terapêuticas, de consultas, nunca me deu uma injeção na vida, antes pelo contrário, não queria nem ver as agulhas, quanto mais é economista já agora, é melhor que se diga, e portanto, mas de qualquer maneira teve ali sempre presente, conseguiu ficar com a retaguarda toda, porque, bem, eu trabalhei, fiz essas coisas todas, mas eu tinha... A minha vida era uma vida em surdina, era uma vida mais lenta, mais difícil para fazer as coisas. Eu estava cansada, eu tinha falta de apetite, eu tinha falta de força. Portanto, eu não estava 100%. Mas nunca deixou de trabalhar? Não, porque a subdiretora que trabalhava comigo, a Catarina Sena, tinha tido um câncer antes de mim e a Catarina morreu. E eu lembro-me de duas coisas. Ela chorou quando soube que eu tinha o diagnóstico. E logo a seguir ela era uma mulher absolutamente também pragmática e lutadora, disse-me, Graça, ocupe a cabeça, nunca me hei de esquecer, ocupe a cabeça.
E eu pensei, bem, só se não puder mesmo, e havia 2 ou 3 dias da quimio de ressaca em que eu não conseguia mesmo ir trabalhar, verdade se diga, mas depois levantava-me e de facto ia. Agora, eu não estava a 100% das minhas capacidades. Estava mais lenta, fazia com mais dificuldade. Eu tive um concurso para fazer na altura e lembro-me que me tinha que levantar muito cedo para escrever o currículo. Tive que pedir a uma amiga minha de infância, quase de faculdade, que fosse à minha casa tirar os documentos físicos que ainda tinha que fazer para o currículo, que eram pesados e eu não conseguia. 2 outras minhas amigas, a Carla Andrade e a Andréa Silva, ajudaram-me a arrumar as coisas do currículo, a arrumar no computador e tudo. Mas eu levei o dobro ou o triplo do tempo do que levaria. Portanto, eu não fiz as coisas com a mesma facilidade. Portanto, eu trabalhava, mas não foi tão fácil como antes. E houve uma pessoa que foi fundamental, que foi o motorista da DGS. O motorista da DGS, como eu trabalhava, era ele que me levava ao IPO. O senhor Bruno, eu tenho uma dívida para com o senhor Bruno brutal. Ele levou-me às 33 sessões de quimioterapia. De radioterapia, peço desculpa, de radioterapia. Aquelas 33 sessões, ele foi-me pôr à porta da radioterapia, ajudou-me a sair de lá e depois via como é que eu estava, o estado em que eu estava, e tinha uma máxima que era nunca pior, senhora doutora. Eu nunca me esqueço. Eu às vezes a pensar, olha, é hoje que eu me apago aqui. E o senhor Bruno dizia, doutora, anime-se que isto nunca pior. Está viva, está bem, nunca pior. E aquilo foi uma máxima. Eu tive várias frases, tive a nunca pior do senhor Bruno e uma espanhola, e por isso é importante que se digam estas coisas, uma senhora chamada Terelu Campos, locutora da televisão em Espanha. Quando eu adoeci, a primeira ola que eu li, apareceu uma senhora que eu nunca tinha visto, nunca tinha reparado nela, loura, com um ótimo aspecto, bem pintada, a dizer que tinha tido um câncer da mama e desta sai-se. E eu, entre o desta sai-se e o nunca pior, organizei a minha vida o melhor que soube e pôde, com muita ajuda. Ajuda médica, a doutora Fátima, estou-lhe grata, a doutora Ana Francisca do IPO, o IPO em geral, os médicos a que eu fui, os nutricionistas, a psicóloga, todo o apoio que eu tive do IPO, que foi excelente. Deu-me o meu tapete, a minha rede, o meu amparo, foi de facto o IPO, com todos os problemas que possa ter. Doutora Fátima, já estamos na reta final do nosso tempo, mas não posso deixar de lhe perguntar, tendo em conta o que se espera para o futuro em relação ao câncer da mama e a todos os outros cancros, mas nomeadamente para o câncer da mama, há aí tratamentos inovadores que podem estar à porta para nos ajudar a tratar este cancro que ainda assola tantas mulheres em Portugal? Bom, há tratamentos novos que são provavelmente dirigidos mais a umas doentes com determinados tipos de câncer de mama do que outros, porque o câncer de mama é muito heterogéneo, mas apesar de tudo convém recordar que o câncer de mama, cerca de 80% do câncer de mama, pelo menos não recai. Portanto, apesar de tudo, isto é uma melhoria muito, muito grande em relação ao que era há 20 anos, ou há 30 anos, ou há 30 anos atrás. O que posso dizer é que em Portugal, como na maioria dos países da União Europeia, o acesso ao que é novo é muito rápido. Aliás, embora isso se questione, por vezes é mais rápido em Portugal do que outros países da União Europeia. E o ano passado foram comparticipados e foram aprovados novos medicamentos para o câncer de mama que estão a ser adequados ao caso em questão e ao doente e à doente em questão. Portanto, eu penso que temos que ter esperança no câncer em geral. Não deixa, eu também estava a comentar isso com a doutora Graça, quando vínhamos para cá, ainda não é uma doença sexy, não é? Ou seja, ainda não é uma doença como as outras. E acho que este tipo de podcast é importante porque, apesar de tudo, o que vos posso dizer, eu sou oncologista desde há muitos anos, eu entrei como interna do primeiro ano de Oncologia em 1992 no IPO de Lisboa e as coisas mudaram radicalmente para o cancro em geral. E será das áreas em que mais evolução houve nos últimos tempos, além da terapêutica inovadora. A abordagem do cancro, e acho que a doutora Graça hoje se percebeu bem, não é só o tratamento, não é? É a terapêutica de suporte, é olhar para a pessoa, é o diálogo, a comunicação, a gestão de expectativas. Isso também é importante. E isso leva-me a perguntar, doutora Graça,
Se tivéssemos aqui alguém que acabou de receber um diagnóstico, quer seja de cancro da mama, de colo do útero ou da pele, como foi o seu caso, o que é que lhe diria? Olha, o Caterelu me disse, desta sai-se, faça a sua parte, o cancro vai fazer o seu percurso, ele está lá para isso, ele desenvolveu-se nesse sentido, aquelas mutações celulares são no sentido de chegar a um desfecho negativo se nada for feito. Portanto, eu não gosto nada da linguagem bélica, eu não gosto do lutar, do vencer, do combater, não gosto nada disso. Eu acho que se tem que ter um objetivo que é um objetivo de vida e gerir esse objetivo com as pequenas e com as grandes coisas que se tem à mão e com todos os suportes que se puder ter. Para mim, olha, foi tão importante, a sério, a doutora Fátima foi se calhar a pessoa mais importante, mas também a Ana Francisca que me operou ao cancro do colo do útero. E a nutricionista que me ensinou a comer uma coisa que eu não conseguia ver. Eu estava sem comer. Um conceito que eu nem tinha, que era o que é não ter apetite. Eu não entendia quando as pessoas... Eu gosto tanto de comer. Quando as pessoas me diziam, eu não como porque não me apetece, não como porque não gosto de comer. Eu pensava, bem, isto é uma coisa estranha. Mas eu percebi quando tive o cancro. E tornei-me monocórdica a comer. Eu só comia comida branca, só comia iogurtes brancos, só comia puré de couve-flor que a Ana Lessa fez para mim, uma amiga minha e pediatra, que me deu puré de couve-flor. E depois fui a uma nutricionista do IPO e disse-me assim, olha, e se dentro do iogurte pusesse umas bolachas Maria cortadas assim aos bocados e uns quadrados de fruta, isto parece o ovo de Colombo, mas eu não me tinha ocorrido. E de repente, eu em vez de comer só um iogurte, comecei a comer umas taças ali de iogurte com bolachas Maria e fruta cortada aos bocados, que de facto era uma refeição. Foram estas coisas todas e eu ter conseguido, e acho que isso é muito importante, as pessoas às vezes são muito sozinhas, muito solitárias e temos que arranjar todos os amigos e companheiros que pudermos. A minha aula de fisioterapia no IPO, com gente de toda a zona sul do país, com mulheres de todas as classes sociais e mais algumas, era uma grande animação. Porque estávamos ali todas juntas, nenhuma conseguia fazer aqueles exercícios bem, nenhuma levantava os braços em condições, nenhuma se virava para o sítio certo, mas o certo é que nos ríamos bastante. E, portanto, aquelas aulas, que nem eram aulas, aquelas sessões, eram muito terapêuticas até do ponto de vista do ânimo, da alegria, que ainda há pequenas coisas, pequenas alegrias, pequenas desgraças e pequenas alegrias. E, portanto, eu acho que esta história do cancro é um caminho. Há que ter um objetivo muito claro, de facto, se o nosso objetivo é viver, paga-se a fatura, seja qual for, ter náuseas, ter dores nas mãos de manhã, olha o que for, é necessário, tem que ser feito. Gerir expectativas e ir fazendo todos os dias o que se tiver que fazer. Agora, não acredito nem no combate, nem na luta, nem no vencer, nem no... São processos, é um processo, é isso que é porque sou médica, não sei, mas sei que há muitas formas de ir contrariando aquilo que seria a história natural da doença. Portanto, um cancro teria o seu próprio percurso há 100 anos e que seria um desfecho habitualmente mau, se as pessoas não morressem com outro motivo, e agora tem um desfecho totalmente diferente, e a doutora Fátima disse-o. E cada vez o desfecho, apesar das dificuldades, apesar das dores, apesar das inquietações, dos nevoeiros que vão aparecendo, mas o desfecho é cada vez mais promissor. Agora temos que fazê-lo. É um caminho que se tem que ir fazendo todos os dias. E lutar já agora contra a depressão e não ter medo nenhum de dizer, olha, eu vou-me afundar, eu estou a ficar deprimida, eu noto que não estou igual. E então há pessoas que são da área da saúde mental que nos ajudam e não é pouco. Tanto tão importante como o que eu disse, a fisioterapia, a oncologia, a nutrição, a cirurgia, isto é mesmo multidisciplinar. E, portanto, a parte da saúde mental há que não ter absolutamente vergonha nenhuma, é um tratamento como qualquer outro. E pedir ajuda quando é necessário. Exatamente. E eu estou muito grata e queria dizer isto a todas as pessoas, os profissionais de saúde, os meus colegas da DGS, os meus amigos, a minha família, portanto, todas as pessoas que me acompanharam neste percurso e que me foram ajudando. E eu acho que isso é a palavra-chave, é procurar a ajuda certa no momento certo. E algumas das pessoas foram só as minhas companheiras de grupo do IPO, que me deram grandes lições de vida. Doutora Graça Freitas, doutora Fátima Vaz, muito obrigada. Tem Cancro e Depois é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox,
com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. A música deste podcast foi cedida pelos Dead Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha. Ouça e subscreva este podcast na plataforma que mais gosta, avalie e envie-nos os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tenho Cancro e Depois e veja reportagens e artigos. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.